Ok, nessa aula vamos fazer uma composição. Então, eu abri o Photoshop aqui, coloquei duas imagens, uma de um samurai e atrás tem uma imagem de um templo, tá? Então, tenho as duas imagens aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é remover o fundo dessas imagens, tá? Para auxiliar nesse processo, eu vou criar uma camada com outro tom de cor, para que a gente possa ver os detalhes do fundo de cada imagem, tá? Então, vamos aqui no cantinho, nesse ícone aqui, você clicou, ele cria uma nova camada. Para mover a ordem das camadas, basta clicar, segurar e arrastar, tá? Então, eu vou colocar ela aqui em cima do nosso background. Vou selecionar uma cor, vou pegar um verdinho claro, tá? Se eu pressionar Alt e Delete, ele pinta toda aquela camada daquela cor que eu selecionei aqui no Color Swatch. Você pode mudar a cor também aqui, ó. Você clicando nesse quadradinho, tem aqui todo o disco cromático e aqui todos os tons, os valores da cor. Tá ok? Bem, então, primeiro eu vou ocultar o templo e deixar só o samurai e vamos remover esse fundo daqui. A maneira mais prática e rápida é usando a varinha mágica, o Magic Wand. O atalho é a tecla W. Bem, percebe, se eu cliquei numa cor, se eu clicar selecionando na camada do samurai, é claro, né? A gente não pode esquecer de selecionar a camada que a gente vai editar. Se eu clicar numa área, ele vai selecionar tudo que é aproximado da mesma cor. Aqui na barra de dinâmica, a gente consegue dizer a sensibilidade que ele compara uma cor com a outra. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 60, se eu aumentar essa sensibilidade, ele consegue selecionar muito mais. E essas manchinhas que tem aqui, que são como se fosse poeira, ele vai considerar que também faz parte do fundo, tá? Porém, o que acontece? Vou dar um zoom. Perceba que ele também selecionou alguns pedaços da armadura do samurai. E isso não é interessante para nós, né? Tá. O método que eu estou explicando para vocês é o método mais prático e rápido, tá? Existem milhões de formas de fazer seleção no Photoshop. Mas depois então que a gente faz a seleção com a varinha mágica, mesmo ela não dando muito certo, o que a gente faz? A gente pressiona a tecla Q, tá? Chama Quick Mask. Fica tudo vermelho desse jeito. O que significa isso? Significa que o que não está em vermelho, ou seja, nessa área branca, está selecionado. E o que está em vermelho não está selecionado. O que nós iremos fazer agora? Com a ferramenta Brush, apertei B de Brush, nós vamos manter o pincel aqui, ó, em preto. Tá? Se clicando aqui, ele troca o preto pelo branco. Ó. Tá ok? Ou você aperta o X do teclado, que ele também altera. Com o brush um pouquinho maior, nós vamos pintar. Parece que é preto, né? Mas quando pintarmos vai ficar vermelho. Vamos pintar as áreas que a gente quer que não seja selecionado. No caso, a gente está querendo selecionar o fundo para poder removê-lo. Então, nós vamos fazer assim, ó, pintando toda a área que a gente quer que não esteja selecionada. Ó. Esse é um trabalho um pouquinho minucioso, ele demora, mas a melhor forma de você fazer uma boa seleção, na minha opinião, é usando o Quick Mask. Então, vamos lá. Eu vou pintando aqui toda essa área que eu gostaria que não tivesse selecionado. Tá? Usando barra de espaço, eu vou me guiando aqui com um zoom bem próximo para poder ver os detalhes. Esse processo ele é lento mesmo, ele tem que ser feito assim. Tá? Um truque que eu uso aqui, quando eu clico num lugar, se eu segurar o Shift e clicar em outro, ele faz um traço inteiro do tamanho do brush. Isso facilita para poder pegar áreas maiores e não ter que ficar arrastando o mouse. Deixa eu dar um zoom out para ver onde mais. Ó, temos lá do elmo aqui. Aqui a gente pode ir diminuindo o brush para alcançar cantos menores, aumentando quando precisar para pegar uma área maior e não ficar fazendo o trabalho de formiguinha, né? Aí. E vamos fazer toda a seleção. Bem, esse processo ele é lento mesmo. Tem que ir
com calma aqui e selecionando tudo. Logo vocês vão ver a mágica acontecendo, porque depois que a gente sair do método do modo do Quick Mask, que é esse modo onde fica tudo avermelhado, a seleção vai estar prontinha. Vai estar pronta. Tá? Você pode dar Ctrl Z caso você faça uma pintura errada. Ctrl Z. Tá? Ou se saiu fora, aperta X, troca, porque olha só. Onde ele pinta de branco, na verdade ele exclui o vermelho. Tá? Então, aqui você vai pintando com bastante cuidado, bastante cautela, para ficar certinho a seleção do seu samurai. Tá? Vai arrumando os cantinhos também. Beleza. Onde mais será que tá faltando? Bem, aqui perto do chinelo dele ali. Chinelo, sandália, né? Falar chinelo para um samurai é sacanagem. Parece um chinelo, é uma havaiana isso aí. Vou tirar esse pedacinho aqui. Tá, legal. Então todo samurai está selecionado. Acho que falta mais um pedacinho aqui, hein? Olha lá, bem no topo do elmo dele. Do capacete dele aqui, ó. Beleza. Bem, agora nós temos outros probleminhas, que seria o quê? Essa área do vão do braço dele, que é fundo. A gente não precisa dela, então a gente vai inverter aqui para branco e vai remover. Então, vamos com muita calma, diminuindo o brush e fazendo a seleção. Se você tiver com uma tablet, esse processo vai ser muito mais rápido, tá? Ó, aqui eu acionei minha tablet e vou fazer esse trabalho, que aí fica mais fácil de fazer, fica até mais suave, né? Percebe que eu consigo, como se eu estivesse riscando mesmo os cantinhos aqui, ó. Primeiro eu elimino todos os cantos porque depois o meio é só pintar tudo de branco que ele resolve tudo. Opa, foi demais. Quanto melhor você fizer essa seleção, mais perfeito vai ficar o seu resultado final. Vou aumentar o brush aqui para pegar essa área agora. A caneta ajuda, mas às vezes ela dá uma atrapalhadinha também. Tá? Por quê? Porque aqui na configuração do Brush Preset, isso eu vou explicar mais pra frente para vocês, a opção Transfer, ele controla a pressão da caneta conforme a opacidade que a gente faz a seleção. Isso vai ficar mais claro para vocês mais adiante. Vamos limpar tudo aqui. Pode deixar nada para trás. Quanto mais cuidado fizer. Tem um outro cantinho aqui. Vamos lá. Unir o brush. Tá aí. Bem, ainda tem o vão da perna.
o cadarço. A armadura tem uns detalhes também. No caso dessa parte da bota ou da perna. Aqui já é um pouquinho mais chato. Bem, para ficar mais fácil, o que eu vou fazer? Eu vou limpar essa parte de baixo aqui. Né? Vamos limpar ela. Toda essa parte de baixo aqui eu vou limpar. Com tempo e prática, vocês vão ver como fazer isso bem mais rápido. Já vai estar acostumado com os atalhos de zoom e etc. Esse pedaço dessa parte da armadura aqui, ela é cheia de cantinhos, né? E aí ficar fazendo aquela seleção pedacinho por pedacinho vai dar um trabalho maior. Então o que nós vamos fazer? Bem, já fizemos tudo em volta aqui. Eu vou pressionar Q de novo. E olha lá, a seleção está certinha. Tá ok? Bem, o que acontece se eu apertar o Delete agora? Ele vai remover quase todo o fundo. O que falta? Falta só essa parte de baixo aqui que não está tão legal. Vou de novo com a varinha mágica, seleciono esse pedaço, ele já consegue fazer uma seleção mais precisa e Delete. Pronto. Tá aí. Nosso samurai está sem fundo. Por isso eu coloquei um fundo verde, porque se sobrasse algum cantinho em algum lugar aqui, a gente ia ver. No fundo branco ia ficar mais difícil de enxergar um possível erro, um lugar que a gente não alterou, né? Bem, então, o nosso templo lá no fundo. Vou movimentar o samurai aqui para baixo. Vou redimensionar ele, Ctrl T, e vamos deixar ele proporcional. Aqui. Legal. Vou pegar o templo, mover para trás. Tá? A ideia aqui é colocar como se fosse uma perspectiva, como se o samurai estivesse na frente do templo. Eu vou selecionar as duas camadas, Ctrl T, e aqui eu vou diminuir os dois proporcionalmente, ó, segurando o Shift. Bem, aqui já quase tem a composição pronta, né? Só é interessante a gente também remover o fundo do templo. Porém, o que acontece? Olha, a cor do fundo aqui é quase a cor do telhado. Então a gente vai ter que diminuir bastante a tolerância do brush para ele não consumir o telhado também. Tá? Mas ó, mesmo assim, pega em alguns cantos e aí a gente faz o mesmo processo. Eu vou desativar aqui o samurai, visualização do samurai. Segurar o Shift, perceba que fica um maisinho embaixo da varinha mágica. Então quer dizer que eu vou adicionar mais um pedaço. Ó. Vou adicionando os pedaços à seleção. Se você segurar o Alt, ele também funciona, só que ao contrário, com menos. Percebe? Bem, eu vou deixar a seleção aqui. Você vai aí ajustando com a sua varinha mágica, adicionando ou subtraindo, aumentando ou diminuindo a tolerância, até chegar num ponto equilibrado de seleção. E a gente aperta o Q de novo, e lá vamos nós, de novo, tirar o fundo desse templo. Então, B de brush, muda a cor para preto, e vamos pintar. Como eu disse, existem outras formas de fazer seleção, tá, gente? Essa daqui é a que eu acho mais prática e rápida. Então, vamos lá. Selecionando todo o telhado. Vocês podem também ficar entrando e saindo do modo Quick Mask, né, apertando o Q, para aí você ir junto com a varinha mágica, W de varinha mágica, e aí tentando alcançar um resultado melhor na seleção. Ó. Ok? Aí você vai visualizando, ó, não ficou tão bom. Então vamos dar um Ctrl Shift Z aqui.
Ctrl Alt Z, para ir retrocedendo. E aqui a gente vai trabalhando de novo. Não vai ter jeito, vai ter que pintar mesmo o telhadinho aqui, ó. Se você pressionar R, isso se você estiver usando a mesa digitalizadora, ajuda bastante. Se você pressionar R e percebe que ele muda o ícone, clicou, segurou, arrastou, você consegue girar. Se você estiver usando uma mesa digitalizadora, isso ajuda a você fazer um traço com brush. Estou com brush de novo e vou fazer um traço aqui. Ó. Tá vendo? É mais fácil fazer traços assim, e aí eu consigo acompanhar melhor o telhado do templo. Fica mais interessante. Tá, apertou R, girou de novo, ele aparece essa bússolazinha para orientar, então fica mais fácil. Se você tiver com o mouse também é legal, mas eu acho que não vai ajudar tanto rotacionar a tela, já que você vai por clique, né, fazendo as alterações. Então aqui controlando o zoom e a grossura do brush e tudo mais, a gente consegue fazer a seleção legal. Ó, fiz aqui. Vamos fazer o topinho. Opa! Aqui. Vou diminuir o brush para pegar essa. Oh, foi muito. Parece uma antena, né? Outra forma interessante é você usar a ferramenta laço magnético. Ok? Bem, como a gente já fez a seleção aqui, eu tenho que segurar o Shift para ele colocar o maisinho e tentar somar. O laço magnético, ele diferencia as cores e vai separando elas. Ó. Então eu consigo, só de passar o mouse, eu não estou nem clicando, eu cliquei uma vez e ele já aumentou ali. Tá? No caso, como a seleção estava invertida, tem que usar, na verdade, o Alt para fazer menos. Né? Então, ó, clicou uma vez, você vai passando o mouse perto da borda onde você quer fazer a seleção. O laço magnético ele identifica onde tem uma certa diferença de cor, ou seja, da cor do telhado e a cor do fundo, e vai fazendo a seleção automática para você. Soltou, clicou, pronto, fez. Onde mais tem aqui? Vamos dar uma ajeitadinha nessa cerquinha. Ela é reta aqui, aqui também, aqui também. Mesma coisa aqui embaixo. Bem, acho que está quase tudo selecionado, né? Beleza. Tá lá. Apertou Q para sair do Quick Mask, delete. Tá pronto, sem fundo. A gente vai acionar a camada verde aqui para ver se tem alguma coisa faltando, mas parece que não. Então, tá aí o nosso princípio de composição. Aí basta você alterar o que você quiser alterar. Colocar uma lua, adicionar mais uma imagem. O processo é o mesmo, vai fazendo a seleção, vai removendo o fundo e mesclando as camadas na ordem aqui. Legal?